bem? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso curso de Lean Six Sigma e hoje nós vamos falar de uma metodologia muito importante dentro do DMAIC, que é o SIPOC. O SIPOC está dentro do do DMAIC, que é o Define, onde a gente vai iniciar a análise dos processos produtivos, tá bom? Vamos lá agora? Bom, o SIPOC, para a gente poder falar do SIPOC, a gente precisa definir o que é processo, né? O processo ele é um conjunto de atividades que está focado e estruturado de uma maneira que eu agregue tanto ferramentas, máquinas, mão de obra e todo tipo de recurso com o objetivo de gerar produtos e serviços para os clientes finais, tá bom? Vamos ver um exemplo aqui. Eu tenho uma entrada, né, composto por uma entrada, onde eu vou entrar com isso num processo produtivo. Esse processo produtivo ele é formado de uma ação, que é um verbo mais ação, onde que eu vou modificar um determinado item ou uma matéria-prima. Tá? Com isso eu vou ter saídas nesse processo, que são produtos ou serviços para o meu cliente. Só que para eu poder fazer essas transformações e esse processo produtivo, eu preciso de recursos. O que são esses recursos? Mão de obra, tanto a parte de ferramentas, a parte de máquinas, a parte de computadores, são todos os recursos que eu utilizo para poder transformar o meu produto em produto final, tá? E isso me permite também controlar esses processos produtivos, então eu consigo fazer o controle desses processos, tá? Indo um pouquinho mais a fundo, eu vou dar um exemplo aqui do que pode ser um processo produtivo e onde que eles estão presentes. Por exemplo, a indústria têxtil também é um processo produtivo, é um exemplo de processo onde eu entro com o meu tecido, a minha malha, a minha linha, o algodão e transformo em vestuário final do meu cliente. A indústria moveleira também não deixa de ser um processo produtivo também, onde eu entro com a madeira e também eu gero os móveis e produtos finais para os meus clientes. Eu tenho também o mercado, a indústria editorial também, que eu entro com folhas, capas, enfim, todo esse tipo de aparato para poder transformar isso em publicações, em livros. Aqui eu tenho um exemplo também de alimentos, onde eu entro com as matérias-primas, que são os ingredientes desses alimentos, para poder gerar o prato ou então o produto para o meu cliente final. O setor de esportivos também, onde eu entro com as peças, matérias-primas, tecidos, linhas e borrachas, onde eu gero o produto esportivo, meu cliente final. Produtos de limpeza, que eu agrego várias entradas que são os elementos químicos dentro desses itens e gero os produtos de limpeza, com características específicas. É importante ressaltar também que a área de serviço também é um processo produtivo. Eu tenho entrada de recursos, de produtos, de itens, e com isso eu gero um serviço para o meu cliente. O setor estético é um exemplo disso, onde eu tenho a entrada do meu cliente, também ele faz parte do processo produtivo, ele vai receber esse produto, esse serviço de estética e vai sair com atendido do outro lado do processo. Processo educacional também, eu tenho entrada que são os alunos, o processo educacional, que são os recursos, que são a mão de obra do professor, toda aquela parte da teoria passada para os alunos, e na saída do processo eu tenho o aluno formado. E também hospitalar, eu tenho os meus pacientes que entram doentes no meu hospital, na minha clínica, eles sofrem o processo ali de cura e sai do outro lado curado e com a saúde, a saúde restabelecida, tá bom? Bom, o conceito e características do SIPOC, tá? Depois que a gente fez essa análise do processo produtivo, o que vem a ser o SIPOC? O SIPOC é também conhecido como um diagrama de entrada e saída, onde eu vou fazer todo o mapeamento do meu processo. Ele possui o objetivo de proporcionar uma visão geral de um processo. Então ele vai dividir o processo produtivo de maneira que eu possa enxergar, ter uma visão geral do meu processo. Compreensão do que é entregue, então eu vou entender o que eu estou entregando para o meu cliente de uma maneira muito mais detalhada, que são as saídas, o que são os insumos que estão entrando no meu processo, como que está chegando essa matéria-prima, né? Envolve também a análise dos fornecedores que estão fornecendo essa matéria-prima, essas entradas para o meu processo, também como os clientes que estão recebendo o meu produto no mercado, tá bom? Então, o SIPOC ele é a junção de S de suppliers, o I, que é de inputs, o P de processos, o O de outputs, são as saídas,
E o C de Customers, que são os clientes finais, tá bom? Exemplificando um pouquinho mais para vocês, a gente vai detalhar aqui o que está em cada uma das iniciais aí do SIPOC, tá bom? Então, nos suppliers eu tenho os fornecedores de matéria-prima, de itens para o meu processo. Nos inputs eu tenho as peças que estão sendo fornecidas para o meu processo produtivo. Um exemplo aqui, caixas de papelão, que pode ser embalagem, materiais auxiliares, que são, se for num caso de escritório, papel, lápis, borracha e todo tipo de produto de escritório. E o processo é onde eu vou realmente fazer meu processo. Vou montar, fabricar, fazer manutenção, vou curar um cliente, vou consertar um produto quebrado, vou prestar o serviço. E o output, que é o produto acabado, então o item reformado, o carro fabricado, então o paciente curado, é a saída do meu processo. E o customer, são os clientes que eu estou atendendo, os clientes finais. Pode ser um cliente final, pode ser um distribuidor, pode ser um varejista, no caso de uma cadeia de suprimentos. Tá? Bom, para exemplificar um pouco mais, aqui eu dou o exemplo da indústria cimenteira, onde eu tenho os fornecedores das principais matérias-primas do cimento, que é o fornecedor de minério de ferro, o fornecedor de escória, o fornecedor de calcário. Aqui os inputs eu tenho o minério de ferro, a escória e o calcário. E o meu processo produtivo vai ser o que? O forno. É um alto forno que eu tenho, onde eu misturo essas matérias-primas, eu jogo isso dentro de um forno a 1200 graus, e com isso vai me gerar a principal matéria-prima do cimento, né? O primeiro produto acabado do cimento, que é o produto semi-acabado do cimento, que é o clinker. Esse clinker eu vou moer e depois eu vou ter algumas adições ali que eu vou transformar isso no cimento Portland 2, Z ou E, então um tipo de aplicação que eu dou para esse cimento. E com isso eu tenho os clientes finais, que são as obras, são os depósitos de materiais de construção, são os canteiros de obra, que eu entrego esse produto, tá bom? Bom, o SIPOC, para ele ser realizado, eu vou passar algumas dicas aqui para vocês de como você pode realizar esse SIPOC, tá? Bom, primeiras perguntas que tem que se fazer: quem são os meus fornecedores? Quem fornece para mim? E qual quantidade? Será que eu tenho muitos, poucos fornecedores? Né? Então eu vou começar a fazer um mapeamento de quem está fornecendo para mim, quais são os itens adquiridos e quais quantidades, qual a qualidade desses itens adquiridos. Quais são os processos de transformação? Então eu tenho que me perguntar como que eu estou fazendo a transformação desses produtos? Será que está com a qualidade adequada? Será que eu consigo diminuir tempo? Qual o custo disso? Quem está fazendo cada processo? Quais são os produtos e serviços gerados? Então o que eu estou gerando para o meu cliente? Será que é um produto semi-acabado? Será que é um item de fabricação do meu cliente, do meu varejista? Será que eu estou entregando isso para poder fazer uma outra montagem? E quem são os meus clientes? É muito importante eu conhecer meus clientes. Será que o meu cliente é o consumidor final? Será que é um varejista? Será que é um atacadista? Tá? E aqui é uma dica que eu forneço para vocês, pessoal. Então, dentro de cada S, de cada item dentro do SIPOC, faça anotações à mão com a sua equipe. Então, dentro dos suppliers, colocar post-it. Quem que são os meus fornecedores? O fornecedor A, B, C, coloca isso no post-it e cola na parede para que toda a equipe possa visualizar. Quais são os inputs? Quais são as matérias-primas que estão entrando no meu processo? Então eu vou colocar isso em forma de post-it também. Peça para a equipe também ajudar a identificar esses itens que eles estão utilizando na produção. O processo, quais são os processos que eu faço com essas matérias-primas? Tem muito transporte, tem muito deslocamento, tem muita mão de obra. Como que está sendo isso? E os outputs, como que está sendo esse output do meu processo? E também os customers, que são os meus clientes. Qual é o cliente que eu estou atendendo? Será que ele está feliz? Será que não está? Peça a opinião da equipe também, para que eles possam também opinar, para saber se eles entendem quem são os clientes deles. Tá? Bom, algumas recomendações e benefícios do SIPOC. Tá? Todas as atividades produtivas, elas têm que ser estruturadas e serem mapeadas para que o SIPOC seja efetivo. Tá? A organização passa a conhecer, quando ela usa o SIPOC, ela passa a conhecer melhor o seu negócio, melhor o seu processo e saber quem são os seus fornecedores, clientes e recursos. Tá? Para a melhoria do processo de atividade, precisamos conhecer os mesmos. Então é preciso que muitas empresas não conhecem o produto que faz, o produto que fabrica para o cliente. Tá? Delimitação do processo,
auxilia na identificação de oportunidades de melhoria. Então, toda vez que eu estou analisando o processo, eu consigo identificar onde tem melhoria, onde tem perda, onde eu posso melhorar. Tá? Com isso facilita a identificação, a gestão e controle dos problemas que estão ocorrendo, eu consigo medir o que eu estou analisando, tá? E eliminar tudo que seja indesejável. E a delimitação do processo auxilia na comunicação e na definição das responsabilidades de quem faz o que dentro do processo. Então, quando você faz aquela divisão do SIPOC, você consegue delimitar quem está fazendo cada processo. Então, o João da produção, o Juca da logística, a Joana da qualidade. Então, você consegue dar nome e delegar essas atividades de uma maneira mais eficiente. Tá? E é muito importante, pessoal, coloque no papel, ouça os funcionários, treine os novos colaboradores. É muito importante que vocês treinem os novos colaboradores dentro dessa metodologia também e entender a real necessidade do cliente. Eu estou deixando aqui um exemplo para vocês aqui, tanto no material quanto na descrição do vídeo também, um exemplo do ramo de tecelagem do Sebrae, onde a empresária ela fez todo o mapeamento do processo, do corte, do recebimento da matéria-prima, do tecido, e ela colocou isso de uma forma bem visual para todos os colaboradores. E interessante notar que os novos colaboradores que entravam nesse processo também eram treinados dentro da metodologia do SIPOC e sabia em cada processo, num painel gigante que ela colocou lá, o que cada um fazia dentro do processo. Então ficou de uma maneira visual, não gerava dúvida. Então eu convido todos a assistir esse vídeo, é bem interessante, tá bom? Bom, ficou com alguma dúvida? Se você tiver alguma dúvida, alguma ressalva, quiser contribuir com algum comentário, deixa aqui na descrição do vídeo também, tem o meu e-mail aqui também, e eu estou sempre à disposição de vocês. Muito obrigado por ter assistido essa videoaula e eu fico à disposição de vocês. Muito obrigado e bons estudos. Tchau, tchau.